Repórter 1520, Francisco José. Muito bem, meus amigos da Rádio Jornal de Pô, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil. Está conosco o Dr. Rômulo de Oliveira Melo, delegado titular desta fração policial da Polícia Civil do Estado do Ceará. Doutor, ontem, sob o seu comando, uma operação foi deflagrada, uma ação conjunta, Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal aqui de nossa cidade, que culminou na prisão de um pai acusado de estuprar a própria filha. Inclusive, teve como consequência uma gravidez. Realmente um caso gravíssimo. E o senhor já vinha acompanhando, as investigações já vinham sendo feitas, até que ontem resultou nessa prisão. Detalhe pra gente, doutor, este caso que nos deixa perplexos. Forte abraço, Rádio Jornal, muito bom dia. Bom dia, Chico Zé. Realmente mais um caso de estupro ocorrido na região serrana aqui do Ipu. É algo que, infelizmente, tem sido muito comum na nossa cidade. Realmente esse caso chegou ao nosso conhecimento através de denúncia do próprio Conselho Tutelar, que é bem atuante aqui no município de Ipu. Nós recebemos diversas denúncias e sempre que possível a gente tenta resolver o mais rápido possível. Então chegou ao nosso conhecimento esse caso de duas mulheres, estavam sendo duas filhas, né, desse cidadão, que estavam sendo abusadas desde novinhas por ele. E aí nós estávamos no procedimento, fizemos as investigações e aí, com base nas provas, solicitamos a prisão temporária dele, foi concedida pelo juiz e na data de ontem a gente realmente foi cumprir junto com as demais forças de segurança aqui do município. Foi na localidade de Santana, essa operação. Ele estava na localidade de Santana, nós fomos resolver, na verdade, duas coisas. Há indícios de que um elemento perigoso que tem mandado de prisão em aberto se esconde na localidade ali de Santana, São José do Martins. Então por isso que a gente mobilizou essas forças também, porque a gente foi resolver essas duas diligências, cumprir esse mandado de prisão em aberto contra esse pai e atrás desse outro elemento chamado Branquinho, que se esconde nessa região serrana do Ipu. Ele e o Alan, todos os dois têm mandado de prisão em aberto. Então, acusação contra esses dois, doutor? Homicídio, todos dois. Homicídio e roubo também. Inclusive mandado de prisão. Homicídio a bala e roubo. Homicídio a bala e roubo. O Alan e o Branquinho são conhecidos. Já cometeram diversos crimes de homicídio por aí, tem mandado de prisão em aberto já há algum tempo. E eles andam se escondendo naquela região serrana. Então nós fomos cumprir, fomos até a casa lá do pai, do posto agressor, do agressor dessas crianças. Encontramos ele no local de trabalho, numa horta lá. Ele foi preso e no auto de interrogatório dele, aqui na delegacia, ele confessou o crime contra as duas filhas. E as duas filhas, as vítimas, estão com que idade atualmente, doutor? Uma filha que foi aqui, originou a denúncia, hoje ela é casada, tem 21 anos, mas ela contou pra gente que desde os 14 anos que ela é molestada pelo próprio pai. Hoje ela se conta com 21 anos. A outra menina... Ela teve filho, ela chegou a engravidar do pai, essa de 21 anos não, né? Não engravidou, mas ela disse que não sabe como não engravidou. Porque ela disse que era abusada quase que diariamente por ele, né? Revoltante, lamentável. Lamentável. E a outra, de 16 anos... Que hoje está com 16 anos. Hoje está com 16 anos. Também, desde muito cedo, já vinha sendo ele mesmo abusado. Confessou que há cerca de 3 anos ele vem abusar dessa moça. E essa mais nova, de 16 anos, ela tem um filho. E a grande suspeita é que realmente o próprio pai, ele seja o pai e o avô dessa criança, né? São casos que a gente nem gosta muito nem divulga né? Casos para não expor as vítimas, né? A preocupação aí com as vítimas, né? Com certeza. Né? Mas como é um caso que já tomou uma proporção muito grande, que não tem como esconder, cidade pequena, a gente tem que dar satisfação para a sociedade. E como é que foi a prisão dele? Ele não reagiu, ele estava trabalhando no local, na horta, agricultor. Não reagiu à prisão, quis mentir a respeito do nome dele, disse que não, eu não sou o Tenho Batista não, mas aí acabou que ele confessou. E aqui na delegacia nós ouvimos inclusive a mãe das meninas, das vítimas, estavam bastante revoltadas, mas não com a situação, mas com a prisão do marido, infelizmente. Ela revoltada com a prisão do marido. A gente entende a condição econômica, né? Ela estava dizendo que a própria filha que denunciou era uma desgraçada por ter denunciado, por ter acabado com a vida dela, mãe, né? Porque proporcionou a prisão do próprio marido, né? Lamentável. Ou seja, ela demonstra que era conivente. Né? Ela disse que não sabia, tipo ela disse que não sabia, mas quando a gente apresentou para ela o depoimento que o próprio marido confessou, ela disse que ficou surpresa, mas que mesmo assim não perdoaria a filha, porque na mentalidade dela, o pai era quem sustentava a casa, eles vão ter uma dificuldade financeira muito grande, isso vai pesar para ela, pesa mais do que os abusos que as filhas vinham. E que na mentalidade dela,
não sei, talvez na inocência, ela acredita que as filhas tinham a opção de simplesmente dizer um não, mas não diziam. Na mentalidade dela, da mãe, não era por medo, não, era por falta de vergonha mesmo. Infelizmente, existe essa mentalidade ainda, né? Essa própria mãe, ela não entende que o trauma que essas crianças têm, que essas, né, desde novas sendo abusadas, elas não têm, às vezes, força para se sair dessa situação e não sabe dizer não. É o trauma que fica, né? E talvez eram ameaçadas, né? Por isso que... Ameaçadas, até por isso que a gente preferiu pedir a prisão, preferiu pedir logo a prisão dele antes de ouvir a de 16 anos, né? Porque a gente sabe que ele vivia ameaçando. Há 16 anos morava com ele, até a data de ontem. Então, com certeza, se ela fosse ouvida aqui na delegacia, possivelmente ela ia se sentir coagida de dar o depoimento espontâneo dela. Doutor, e o que acabou que esse fato foi descoberto? O que é que motivou as filhas denunciarem? Essa mais velha, ela casou e, por ser conhecidas na localidade, serem meninas que eram pacatas, que não saíam de casa, que não se relacionavam com ninguém, não tinham namorados, eram presas pelo pai. Quando ela casou, o marido estranhou o fato dela não ser mais virgem, ter tido relação sexual. E por ela ser uma menina muito introvertida, falava pouco, ele via que tinha alguma coisa estranha ali. A própria comunidade, localidade de Santana, já desconfiava do próprio pai, já pelo fato das meninas serem bem recatadas. Então, quando o filho dessa menina nasceu, dessa mais de 16 anos, a própria comunidade já suspeitou de imediato do pai. Então, essa mais velha de 21 anos tomou coragem e veio denunciar o próprio pai, e o próprio pai confessou realmente que fazia, por exemplo, com essa de 21 anos desde os 12 anos de idade. O pai dele confessou pra gente. Doutor, trata-se de um trabalhador, né? Um agricultor, mas infelizmente tem uma tara monstruosa aí. Ele mesmo confessou que falou arrependido, que não era coisa de Deus, que quem tem Deus na vida, esse tipo de coisa não acontecer, que era filha dele, ele não deveria ter feito isso, mas disse que foi fraco e quando viu estava envolvido nessa situação. Infelizmente, a gente vê a situação, não posso nem culpar a mãe dessa criança, assim, julgá-la, porque eles vivem numa condição muito difícil, muito complicada e... Nesse momento não cabe o julgamento mesmo. Não cabe o julgamento, porque a gente sabe que a condição financeira para eles ali vai ficar muito difícil, até porque ele era o que sustentava a casa. Então isso para ela realmente é o básico, né? A questão do alimento, né? Que é o mínimo, eu sei que vai pesar para ela, mas a situação é que a gente não pode fechar os olhos e na data de ontem a gente teve que cumprir esse mandado de prisão e dar essa ajuda, esse socorro a essas meninas que estavam nessa situação. Ele foi preso ontem. Dado o cumprimento de mandado de prisão e ontem ele foi recolhido ao presídio de Pires e Sobral, junto com outros elementos que foram, como o Boião também. Nós tivemos que recambiá-lo ontem, lá para Sobral. Muito bem, doutor. Muito obrigado pelas informações. O senhor está dando encaminhamento, inclusive, ao caso da Rádio Regional de Ipu, não é isso? Juntando mais provas, mais elementos, para chegarmos na elucidação desse acontecimento. Temos algumas informações, trabalho diário, junto com os próprios funcionários da rádio, e nós não podemos adiantar muita coisa para não atrapalhar a investigação, mas o trabalho é diário. Nós só vamos descansar quando a gente descobrir e elucidar esse crime. E está bem adiantado, doutor? Está adiantado, mas está na fase ainda de investigação. Tem algumas coisas para a gente descobrir, mas já estamos numa linha, já estamos avançando, já nesse sentido. Muito bem. Forte abraço, doutor. Muito obrigado. À disposição, se quiser. Meus amigos, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil, com o doutor delegado, o repórter Francisco José para a sua Rádio Regional 1520. Repórter 1520, Francisco José.